A Império está com uma grande promoção esse mês. Use o cupom #Memories para ter 10% de desconto nas avulsas. E ainda, a cada R$50 em compra, você vai concorrer um CD do Forbidden Memories. O sorteio será dia 23/5 no Facebook da Império. Acesse o link na descrição e saiba mais. No vídeo anterior, vimos que o Cyberstain foi banido. Os jogadores começaram a procurar novas maneiras de explorar estratégias poderosas de OTK. O deck que viria para o meta era uma nova extensão do deck Machine Beatdown, que foi um dos primeiros decks do jogo. Hoje vamos voltar para o ano de 2007 e saber mais sobre esse e outros decks poderosos como Diamond Dude e demais OTK. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. Esta nova versão do Machine Beatdown focou no uso de duas novas magias, a Fusão Futura e a Fusão Sobrecarregada, que podiam invocar com facilidade o Super Dragão Chimeratech com um ataque gigante. Por isso, esse deck foi chamado de Chimeratech OTK, embora também fosse conhecido como Cybertech ou apenas Cyber devido ao grande número de monstros cibernéticos que eram jogados nele. O foco principal desse deck era usar a Fusão Futura, que enviaria qualquer número de monstros tipo máquina do deck para o cemitério, e então a Fusão Sobrecarregada usava essas máquinas no cemitério para invocar o Chimeratech Overdragon. Ao contrário da maioria dos decks da época, que usavam muitas armadilhas de batalha e outras cartas de remoção para controlar o jogo, o Chimeratech OTK geralmente usava magias e armadilhas que permitiam ao jogador comprar cartas, como Jarro da Ganância ou Ganância Descuidada. O deck também apresentava um grande número de cartas que destruíam magias e armadilhas do oponente, para garantir que todos os ataques do Chimeratech fossem dados. Embora o Chimeratech OTK dominasse, o Monarca Control ainda conseguiu se manter no meta. Outro novo deck que também apareceu durante esse formato foi os Gadgets. Os Gadgets foram lançados no TCG no estrutural Revolta das Máquinas. Embora fossem cartas relativamente simples, os monstros Gadgets seriam imediatamente vistos por seu grande potencial em permitir que um deck mantivesse a vantagem de cartas ao longo do tempo. As primeiras construções do deck que tiveram sucesso e foi focado nos Gadgets, mantinha uma vantagem de cartas com esses monstros e então explorava essa vantagem de cartas através do Caçador Escondido, que poderia utilizar os Gadgets como descarte. Você também podia fazer um bom uso da Oferenda Derradeira para invocar continuamente os Gadgets e encher o campo com facilidade, e em seguida destruir os monstros do oponente usando um grande número de magias de remoção de monstros, como Fissura, Tiro a Martelo, Esmagando o Chão e outras cartas de armadilha de remoção padrão. Em fevereiro, chegaram mais 3 cartas importantes: o Herói do Destino Malicious, o Herói do Elemento Stratos e o Soldado Card. O Soldado Card entrou no cenário competitivo como inguine dos decks Chimeratech OTK, mas ainda não era sua hora de brilhar, enquanto Malicious e o Stratos se combinarem em um novo deck muito forte que iria dominar o formato nos próximos meses, o Airblade Turbo, que mais tarde viria a ser chamado de Diamond Turbo. A versão Airblade Turbo do deck se concentrava no uso de 3 cópias do Portão do Monstro e a magia Raciocínio para encher o cemitério com monstros do tipo guerreiro, que poderiam ser banidos em grandes quantidades pela Espada Divina Lâmina Fênix. Os monstros banidos poderiam então ser invocados de volta de uma vez usando a Fusão Dimensional, permitindo OTKs fáceis. O deck provou ser extremamente consistente devido à grande variedade de cartas de poder de compra como Sacar o Destino e Caridade Graciosa. Isso, combinando com 3 cópias do Stratos, poderia procurar todos os monstros relevantes do deck. Este formato terminou rapidamente com a lista de março de 2007. A limitação da Fusão Sobrecarregada matou o Chimeratech OTK. A limitação da Ataque de Corrente enfraqueceu o Shineburn. E o banimento da Caridade Graciosa enfraqueceu todos os decks, principalmente o Mundo Negro. O Stratos também foi limitado menos de 2 semanas depois de chegar no TCG. Os principais decks sobreviventes foram Monarcas e o Airblade Turbo, agora apenas chamado de Diamond Dude Turbo.
O Monarca Control continuaria com estratégia semelhante, mas agora com cartas atualizadas. A engine do Mago Aprendiz foi abandonada para colocar uma combinação de Espião de Coveiro e o lendário Mestre Jiu-Jitsu, para tornar perigoso o ataque de monstro em posição de defesa virados para baixo. Os Monarcas também adotaram 2 a 3 cópias de troca de alma e controle cerebral. O deck ainda recebeu mais suportes em maio de 2007, com o lançamento de Raiza, o Monarca da Tempestade. Raiza era uma carta incrivelmente poderosa, pois oferecia remoção sem destruição e sem banimento, tornando-a mais difícil de se recuperar. Devido ao seu poder contínuo e a introdução de Raiza, o deck Monarca Control foi capaz de se estabelecer no topo do formato. No entanto, o deck certamente não era imbatível. E logo atrás, mesmo com o herói do elemento Stratos limitado, o Diamond Dud se tornou a variante dominante dos Heróis do Destino. O deck contou com a grandiosa vantagem de cartas, especialmente por causa do as do deck, o Herói do Destino Diamond Dud. Ele podia ser facilmente buscado com Stratos e reforço do exército. Assim, seu deck se estabeleceu como um dos primeiros metas que ganhou destaque baseado em grande parte a sua consistência ao invés do seu poder. O deck também fez grande uso do efeito do Herói do Destino, Comandante dos Discos, usando Enterro Prematuro junto com o Mago Negro do Caos, que poderia facilmente reciclá-lo. O Mago Negro do Caos também tinha uma sinergia muito boa com Fusão Dimensional e Metamorfoses. O Diamond Dud ainda fazia uso de Raciocínio, Portão de Monstro e Escavação de Pedra Mágica para alcançar facilmente muitas cartas de magia do deck. Além disso, ela usava cartas como Turbilhão de Relâmpago, que graças ao Diamond Dud ficou ainda melhor. Os Heróis do Destino também foram usados como engine em muitos decks da época, inclusive os Monarcas. Agora os decks baseados no Soldado Cards também ganharam destaque nessa época. O primeiro a explorar todo o potencial dele foi o Bazoo Trooper, uma variante atualizada do Bazoo Return de 2005. A nova variante se concentrava no uso do Bazoo Devorador de Almas para banir os monstros milados pelo Soldado Card, e depois usar a Retorno da Dimensão Diferente. Esta variante do deck provou ser muito lenta para o meta quando o formato começou a se moldar. Os melhores jogadores logo descobriram um novo combo com o Soldado Card, que foi chamado de Troop Dup Scoop, no qual os jogadores usariam duplicação de máquinas para invocar 2 Soldados Cards a mais do deck. Esses que podiam então milar 3 cartas cada, ficando com 1900 de ataque cada um. E em seguida você usava Remover Limites para que eles ficassem com um ataque grandioso. Esse combo era relativamente fácil de adicionar a um deck, geralmente era jogado em decks estilo Machine Beatdown, que usavam cartas que eram vistas no deck Chimera-Tech OTK no início do ano. Outro deck importante nesse formato, e foi o meu preferido dessa época, é o Demise OTK, um deck que usava o monstro ritual conhecido como Demise, o Rei do Armageddon, junto com Doomdozer e Megamorph. Ele limpava o campo do oponente para dar um grande OTK. A combinação envolvia usar a arte de ritual avançada para enviar 2 monstros do tipo inseto do deck para o cemitério, e assim invocar por invocação ritual o Demise. Então Demise poderia pagar 2000 pontos de vida para limpar o campo, e os 2 insetos usados para invocá-lo poderiam ser banidos do cemitério para invocar o Doomdozer. Em seguida, usar o Megamorph para dobrar o ataque de um dos seus monstros, levando a um OTK exato. O quadro geral do meta em 2007 era equilibrado, sem nenhum deck dominando absolutamente o formato, pelo que parecia ser a primeira vez na história do jogo. Com a lista de proibida de setembro de 2007, o meta mudou novamente, quando o Soldado Card e o Megamorph foram limitados, efetivamente acabando com os decks mais dedicados de Soldado Card e os vários decks de OTK diferentes que dependiam da Megamorph. A lista também semi-limitou o Herói do Destino Malicious e limitou o Herói do Destino Comandante dos Discos. A metamorfose também foi proibida nesta lista, levando grande parte do potencial OTK do Diamond Dud com ela. Até mesmo os monarcas foram atingidos indiretamente com a controle cerebral sendo limitada. E finalmente, os gadgets foram todos semi-limitados para controlar os decks que usavam essa engine. E aqui, o meta mudaria mais uma vez. A Era Teledead estava chegando, mas isso é assunto para outro vídeo.
Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. E se você quiser ajudar ainda mais o tio, você pode doar pelo Pix que está aparecendo aí na tela e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.